Então, voltando aqui, gente. Vamos lá. Em relação a esses tratamentos, por exemplo, mais indicados para répteis, o que a gente pode fazer? Desculpa. Identificar o agente causal, né? Importantíssimo. É um vírus. E para esse vírus, existe tratamento medicamentoso? Existe um antiviral específico para tratar ou não? É uma bactéria, eu consegui isolar essa bactéria, consegui fazer uma cultura bacteriana, tenho conhecimento de que patógeno se trata, é um fungo, tá? Fiz suave, oral, nasal, né? Cloacal, lembrando que a gente está falando de répteis. Em caso de répteis e aves, a gente vai se referir como cloacal, não retal, tá? Porque esses animais têm cloaca. Consegui fazer esse swab, foi possível fazer uma biópsia, tem coleta de material biológico como sangue, então a gente vai precisar fazer, né, esses exames complementares. Se é um animal que se trata de um patógeno mais resistente, né, se esse animal já tem essa infecção de forma recorrente, já fez uso de antibióticos, então sempre seria indicado a gente pensar num antibiograma, por exemplo, ou um antifungiograma, se tratar de fungos, tá? Pra gente sempre ter uma ideia de qual medicação seria mais adequada para esse tratamento, né? Então, a escolha do tratamento em si dependerá do quê? Do sistema afetado, do tipo da lesão que foi formada, né, da farmacocinética e da farmacodinâmica do medicamento que eu vou utilizar, do tamanho da condição clínica, do temperamento, do estado imunológico do réptil, né? Então, tudo isso tem que ser considerado para eu poder estabelecer um protocolo de tratamento. Fatores que prejudicam o tratamento: inflamações granulomatosas, e são muito comuns em répteis, né? São aqueles granulomas caseosos que a gente chama, né? São como se fosse regiões de luxação, né? De aumento me fugiu agora o termo, de abscessos, tá? É como se fosse um abscesso. Mas esse abscesso, se você fizer uma incisão, ele não vai sair uma secreção líquida, como é peculiar aos abscessos de uma forma geral, né? Ou uma secreção purulenta. Cásio, nos répteis de uma forma geral, em serpentes, em lagartos, é muito comum, né? Eles terem esse pus que acaba se aglutinando e formando o que a gente chama de cásios, que são estruturas, secreções que ficam muito densas, né, muito concentradas. E aí não tem como você fazer uma punção, por exemplo, né, nessas infecções granulomatosas. Então, você tem que fazer microcirurgias. O paciente vai passar por uma anestesia, você vai fazer uma incisão na pele para retirada desse cásio, tá? Então, em répteis é muito comum. Nas serpentes existe a membrana ocular, né, que fica recobrindo, que muitas vezes precisa ser retirada também cirurgicamente. Antibióticos não conseguem penetrar no espaço entre a membrana e o olho para combater a infecção, quando essa membrana está protusa, e aí a gente precisa realizar o tratamento mais adequado. Muitas vezes a gente precisa não só utilizar uma medicação local, está falando de óleos, oftálmica, né? A gente vai precisar fazer a correção cirúrgica, se necessário, e associar com medicações sistêmicas, tá bom? Principalmente por via parenteral, né? De uma forma geral, as aplicações intramuscular favorecem bastante no ambiente de cativeiro, né? A gente também já conversou sobre isso em aula. Esta deve ter uma extremidade aberta para permitir o acesso do antibiótico diretamente no olho, quando a gente vai fazer o tratamento local, tá?
Temperatura fora do intervalo considerado ótimo não é interessante para você fazer tratamento nenhum em nenhuma espécie de réptil. Então, para começar, para eu ter sucesso no tratamento clínico que eu vou estabelecer para aquele paciente, primeira coisa, não é só eu estabelecer um protocolo correto. Lógico que isso é importantíssimo, mas eu tenho que colocar esse animal em condições ótimas de ambiente para que eu propicie a ele condições para que ele consiga responder da melhor forma possível ao tratamento que eu vou aplicar. Se eu posso fazer o melhor antibiótico, o melhor antifúngico, a melhor terapêutica tópica para esse paciente, mas se ele está submetido a uma alimentação inadequada, a um ambiente com temperatura péssima, a um ambiente sujo, né, sem a higiene adequada, sem a umidade adequada daquele ambiente, eu não vou ter sucesso na minha terapia. Então, eu preciso, né, primeiramente estabelecer essas condições adequadas para aí sim eu montar um protocolo adequado de tratamento, sempre. Fatores de escolha do antibiótico, propriedades farmacológicas desse antibiótico, né, em geral a meia-vida. Se você tem informações na literatura de qual é a meia-vida desse fármaco em relação ao réptil que você está trabalhando. A dose ela vai variar com a idade, com o tamanho. Você tem que considerar a imunidade do indivíduo, se ele está naquele momento imunocomprometido, e também aquela questão que a gente também já falou em sala, né, que muitas vezes na medicina de animais silvestres, de uma forma geral, nós somos muito carentes de informação na literatura científica, muito carentes. Então, nem sempre quando você for procurar uma dose de uma medicação que você queira utilizar no seu paciente, você vai encontrar essa dose já estabelecida num bulário, né, num livro de pesquisa, num artigo científico. Muitas vezes você não encontra. E aí é nesse momento que a gente vai ter que partir para o que a gente aprendeu em sala, que foi os cálculos por extrapolação alométrica. Tá? Nesse momento, muitas vezes a gente vai precisar bastante utilizar. Verificar se esse antibiótico ele é bactericida, por exemplo, né? Tamanho do paciente, temperamento do paciente, quantidade de animais que vão ser submetidos ao tratamento. Muitas vezes não é somente um, né? Você precisa medicar o plantel como um todo, né? Muitas vezes pode ter essa possibilidade. Qual vai ser o modo de aplicação, a via de administração que eu vou escolher, tá? Ela é intramuscular, ela é tópica, dificilmente a gente faz por via oral nos répteis, né? Qual vai ser meu esquema de tratamento, qual é a frequência, qual o horário do dia que eu vou administrar esse fármaco, ele é diário, ele é em dias alternados, se é curativo, qual é a frequência que eu vou fazer esse curativo. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado. Aí, aqui a gente listou os antibióticos mais utilizados na clínica de répteis, né? De uma forma geral, são enrofloxacina, amicacina, gentamicina, ceftiofur, que é esse que eu coloquei na imagem. Ele também é muito utilizado, não sei se vocês já conheciam. A associação entre sulfa e trimetoprim também, tá? De uma forma geral, esses são os mais utilizados. Medicamentos por via oral, quando eu posso fazer? Posso, não é muito indicado, porque você tem que estar manipulando o paciente para poder administrar a medicação, né? Mas você pode fazer sim, desde que o paciente esteja se alimentando, tá? Porque aí você pode introduzir no alimento do paciente, para que ele não seja submetido ao estresse de você estar manipulando, abrindo essa boca, né? Esse estresse ele já prejudica muito no andamento do tratamento. Então, dá para fazer via oral se o paciente estiver comendo, aí você injeta na alimentação, desde que você tenha certeza que aquela alimentação inteira vai ser consumida. Tá? Então, por exemplo, vou fazer uma alimentação forçada. Em serpente é muito comum isso no cativeiro, né? Pacientes em tratamento ou que estão se adaptando
a um novo espaço, né? Animais recém-chegados, então muitas vezes, principalmente vindos de vida livre, então animais que foram capturados, serpentes capturadas, né? Que foram... Vamos dar um exemplo aqui das sucuris na nossa região. Né, uma área alagada ali, chamaram, a gente até falou isso em sala, chamaram o corpo de bombeiros, olha, tem uma sucuri embaixo da minha casa, tem uma sucuri aqui próximo. Então é um animal de vida livre que foi capturado. Ele chega extremamente estressado no ambiente de cativeiro, era um animal que não tinha contato nenhum com o ser humano, então possivelmente aquele animal não vai comer. Quando ele chegar no cativeiro, ele não vai comer, tamanho estresse. E aí, para que esse animal não morra de fome, né, a gente faz a alimentação forçada, muitas vezes em cativeiro. Então dá para fazer medicação via oral dessa forma, né? Mas a gente pode fazer também alimentação por sonda, né? E aqui não era uretral, tá, gente? Me perdoa, façam essa correção. É a sonda oro, tá? Não é uretral, me desculpa. Maior tempo de trânsito no trato digestivo que os mamíferos, tá? Então, o mamífero digere mais rápido. Ave, então, metabolismo super acelerado, digere muito rapidinho, mas os répteis, a digestão é mais lenta. Depende, já é fisiológico deles. Se ele estiver numa temperatura inadequada, vai ser mais lenta ainda, tá? Então, essas condições ambientais também contam para o tempo de digestão do paciente. Então, tem que levar, de uma forma geral, a maioria dos répteis, eles não se alimentam todo dia. Também tem que considerar isso, justamente pelo trânsito, né? Por esse processo digestivo ser um pouquinho mais lento, tá? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Difícil atingir concentrações terapêuticas quando essas medicações são realizadas por via oral. De uma forma geral, a gente faz aplicações por via parenteral, as injetáveis, subcutâneo, intramuscular ou endovenosa. Endovenosa nos vasos periféricos não visualizados, né, por conta da derme do paciente, que geralmente são bem mais espessas, né? E aí não te propicia a visualização do vaso, como acontece nos mamíferos, como acontece nas aves. Então, nos répteis você não consegue visualizar a presença do vaso. Às vezes você consegue sentir, às vezes. Também não é sempre. Então, como é que a gente consegue puncionar esse vaso? A gente vai pela anatomia. Então, você precisa conhecer a anatomia, onde está a presença daquele vaso sanguíneo, né, para você poder realizar a punção. Não que você esteja sentindo ou que você esteja visualizando, de uma forma geral, tá? Então, as aplicações por via endovenosa, elas exigem uma experiência do clínico que for realizar, tá? Então, dá para fazer subcutânea ou intramuscular, sempre no terço anterior do corpo do animal. Evitar grandes volumes, fracionar essa quantidade que for aplicada. Então, quanto mais fácil for a aplicação, mais rápida, né, mais tranquilo para o paciente, minimizando o estresse. Infecções fúngicas. As infecções micóticas, né, ou fúngicas, são comuns e na maioria das vezes vão acometer principalmente o sistema respiratório desses animais e tegumentar pele, tá? E aí aqui a gente citou alguns desses fungos que são mais comuns, tá? O Microsporum e o Trichophyton, eles são mais raros, mas acontece. Os fatores predisponentes são temperatura subótima, né, abaixo da temperatura recomendada para aquela espécie, uma umidade ruim, né, inadequada, uma má nutrição desse animal, ele está inserido num ambiente com superpopulação de animais, não com uma quantidade de indivíduos adequada para aquela dimensão daquele espaço, né, recinto cansado, né, aquele recinto onde não propicia novidades,
né, para esse paciente. Tudo isso vai fazer com que cause estresse no animal, causou estresse, baixa a imunidade e surgem as infecções oportunistas. Na pele, né, acometem mais as escamas ventrais, né, região ventral do animal, que pode levar a descoloração inicialmente, irritação, com posterior regiões de necrose. No sistema respiratório, comumente são achados de necrópsia, né, poucos tratamentos são relatados. Então, é aquilo que a gente falou. Muitas vezes, o paciente começa apresentando sinais clínicos inespecíficos, que são comuns a várias outras enfermidades. Muitas vezes, infelizmente, os clínicos eles não dispõem, e isso é uma realidade, parece absurdo, mas não dispõem de verba para realizar alguns exames específicos que acabam sendo mais caros. Não dispõe, inclusive, dos próprios exames, muitas vezes, no local onde eles residem, né? Então, tem alguns exames mais específicos, onde você acaba não conseguindo fechar um diagnóstico. Não por falta de vontade ou por falta de conhecimento, mas por falta de estrutura. Isso também pode acontecer. E aí, quando acontece e você não consegue identificar a tempo, muitas vezes não consegue realizar o tratamento adequado a tempo, esse animal pode vir a óbito e aí se torna um achado de necrópsia, muitas vezes, né? Nós temos também nos répteis o que a gente conhece de doença da bolha. O que é doença da bolha? É uma doença comum, de uma forma geral, em répteis em cativeiro, tá? Ela é causada por problemas ambientais, por uma má gestão desse ambiente que esse animal está inserido. Também é conhecida como dermatite vesicular ou necrótica dos répteis. Quais são as principais causas de desenvolvimento dessa doença? Ambiente excessivamente úmido ou sujo. Excessivamente úmido, aqui na nossa região é super fácil, né, de conseguir. Aqui na nossa região norte, não estou restringindo só o estado do Pará, né? Todos os estados da região norte, de uma forma geral, o nosso clima é extremamente úmido. Então, por si só, se a gente não fizer essa correção, né, no ambiente de cativeiro, já tem uma predisposição para que isso aconteça. Se você manter esse ambiente sujo, é muito mais fácil também. Falta de higiene, né? Falta de cuidado. Então, substrato saturado de urina, de fezes, de comida que fica deteriorando, que fica apodrecendo ali naquele recinto, né, naquele terrário, e não é higienizado, não é retirado diariamente, permanentemente, né, deixando aquele ambiente mais sujo, mais úmido. Isso faz com que esse animal fique com a pele atritando naquele espaço totalmente inadequado, né, nessas condições inadequadas, e faz com que surja essa doença. Quais são os sinais iniciais? Presença de vesículas, bolhas, né, aquosas na pele, que podem estourar a qualquer momento, né? Quais são as principais complicações? A infecção ela pode se espalhar pelo corpo, e se não for identificada previamente, e se o animal tiver com uma baixa resistência, isso pode levar a uma situação de septicemia, que é potencialmente fatal, né? Evoluindo para a infecção dos órgãos internos. Externamente, como é que eu consigo identificar? Quais são os sinais que eu consigo observar na pele, né? Nas escamas, na derme desse animal? Pele ao redor das bolhas que são formadas. Elas podem começar com uma área de necrose, podem ir apodrecendo, né? Exposição, deixando esse corpo mais exposto, mais vulnerável a outros patógenos. Outras complicações, infecções bacterianas, fúngicas, secundárias, né? Lesões de uma forma geral, escoriações. Por quê? Porque isso incomoda, isso pode doer, né? E o animal vai tentar mexer naquilo, porque está incomodando. E aí ele pode, né, tentar coçar, tritar, passar o corpo
em substratos, né, em áreas rígidas, para tentar se livrar daquela situação, e isso vai causando escoriações e outras lesões. Ácaros podem também transmitir bactérias para essas bolhas, né, e aí vai agravando a situação. Consequências adicionais: formação de abscessos, repetição de úlceras em novos ambientes. Então, às vezes também, além do ambiente ser inadequado, no sentido de manutenção, esse ambiente pode ser extremamente pequeno, onde não propicia o animal de estar se locomovendo, né, adequadamente. Esse ambiente pode ser superlotado. Então, tem todas essas outras questões que podem causar uma complicação maior. Cuidados e tratamento de doenças em répteis. Vulnerabilidade de répteis pequenos ou com sistema imunológico deficiente, enfraquecido, né? Pacientes imunocomprometidos. Podem deteriorar-se rapidamente e morrer em poucos dias. Répteis maiores podem sofrer por semanas ou meses antes de falecer. Os répteis, gente, de uma forma geral, são animais extremamente resistentes. Tá? Isso é uma verdade, isso precisa ser dito. Eles são extremamente resistentes. Às vezes você vê uma lesão enorme, né, ou um animal extremamente debilitado, mas você faz uma terapia adequada, melhora, e assim, ele se recupera bruscamente, sabe? De lesões assim que você diz, não, isso aí não tem como cicatrizar tão cedo, tá muito feio, tá muito profundo, e rapidinho eles têm uma recuperação adequada. Então, são cuidados, correções que precisam ser feitas para que você dê condições do sistema imunológico desse paciente responder da forma adequada também, tá? Importância de consultar um veterinário experiente imediatamente ao suspeitar da doença. Então, a gente sabe, isso é até uma questão ética, né? Não são todos os colegas profissionais que têm a qualificação adequada para tratar de animais silvestres, são particularidades completamente diferentes. Então, sempre orientar tutores, né, que mantêm répteis em cativeiro a buscar por orientação especializada, por um profissional que tenha essa formação especializada na clínica de silvestres. Qual o tratamento recomendado? Remoção de pele e tecidos em decomposição, né, em situação de necrose, uso de antibióticos para evitar ou tratar infecções secundárias, embebição desse corpo, né, em solução de betadine nos estágios iniciais. É uma solução que vai ser antisséptica e vai tratar ao mesmo tempo essas lesões. Cuidados com o ambiente, limpeza e desinfecção do gabinete antes de reintroduzir do local, tá? Do terrário, do recinto, né? Antes de você reintroduzir esse animal. Então, no momento de tratamento, ele deve estar isolado, ele não deve ser mantido no ambiente que ele estava antes, muitas vezes porque esse ambiente foi a causa do problema, né? Esse ambiente insalubre, inadequado foi a causa do ambiente, então ele precisa ser retirado, ser tratado no ambiente correto, esse ambiente ser melhorado, né? Refeito, reformulado com as necessidades, pensando nas necessidades desse paciente para melhor atendê-lo. Então, nesse momento de tratamento, esse animal ou esses animais não devem ser mantidos nesse ambiente, né, que muitas vezes é a causa da doença da bolha. Limpeza semanal do ambiente e, se possível, dependendo do tamanho, das dimensões, da quantidade de animais que tem lá, diária, tá? Remoção de alimentos não consumidos após um dia, não deixar alimento de um dia para o outro, fornecer a quantidade que aquele animal vai comer, né? Final do dia, fazer uma limpeza, pensar nos horários corretos de alimentação para que não haja sobra. Essas sobras, além de apodrecerem naquele ambiente,
elas chamam animais sinantrópicos, elas atraem outras espécies, baratas, roedores, a gente está falando de um recinto mais ampliado, né? Outros animais vão se aproximar para comer esses restos. Esses animais também podem albergar doenças, né? E aí a gente tem os problemas de contaminação cruzada, várias outras situações. Então, vê como uma situação vai encaixando, vai puxando a outra, tudo de ordem ambiental. Problemas que a gente poderia evitar simplesmente com práticas corretas de manejo, tá? Cuidados de manejo de uma forma geral. Durante a recuperação, o que eu preciso pensar para esse paciente? Uma substituição do substrato por papel, às vezes. Papel não impresso. Por que papel não impresso? Eu não estou falando de jornal. Muita gente utiliza jornal, né? Mas o jornal, aquela letrinha que é impresso, tem chumbo, e chumbo é tóxico. Então, utilizar outros papéis, sabe aqueles papéis que a gente usava antigamente, que vinha embrulhado os pães, aqueles papéis de padaria, né? Que tem uma cor única, geralmente eram rosas, verde. Então, aqueles papéis, de uma forma geral, são mais adequados, né? Para colocar como substrato desse ambiente, toalhas de pano, né, ou outros materiais que não deixar esse animal no cimento ou em substratos inapropriados. Lembra que ele está numa situação de recuperação, de uma forma geral, num recinto, num ambiente, num terrário bem mais reduzido, tá? Para ser observado de perto, para acompanhar melhor. Remoção de fontes de calor radiante, mantendo o ambiente seco e bem ventilado. Ambiente adequado favorece recuperação. É aquilo que a gente falou anteriormente. Não tem como eu aplicar o melhor protocolo, né, terapêutico, não tem como eu utilizar as melhores medicações se eu não adequar esse ambiente e fornecer condições adequadas para esse animal poder responder a essa terapia. Observações importantes. Nem todas as bolhas indicam doença vesicular. Podem ser causadas por substâncias tóxicas também. Então, a gente precisa, como clínico, procurar diferenciar, fazer um diagnóstico diferencial em relação a isso. Substâncias químicas ou substratos tóxicos, como chips de cedro, por exemplo, podem causar ulcerações. Então, pacientes, cedro é uma árvore, né, que às vezes se utiliza muito para a produção de maravalha, que é como se fosse aquela serragem que fica no fundo das gaiolas, é muito utilizada para primatas. Então, a gente tem que ver se de repente ela foi seca, né, no tempo adequado, né, teve todo um preparo adequado, se não tem nenhuma seiva presente nessa maravalha, nesse substrato, que possa causar algum tipo de intoxicação nesses animais, porque pode ocorrer. Tá? Em casos raros, bolhas crostosas ou edemaciação, inchaço, podem indicar também infecções por salmonela, tá? Salmonelose tópica, local. Tá? Eu peço desculpas porque acabou passando batido, mas esse salmonela aí está indicando o gênero da bactéria, então deveria estar em itálico, tá bom? Só uma correção aqui do slide. Parasitismo acontece em répteis? Muito. Quais são os principais sinais de parasitismo? Sinais semelhantes ao que acontece nas outras espécies. Anorexia, né, perda de peso, inatividade, letargia, né, aquele animal que era um pouquinho mais ativo acaba ficando um pouco mais parado. Crescimento, se acontece em filhotes, crescimento ou desenvolvimento ineficiente, retardo do desenvolvimento. Então, com tantos meses, esse filhote, esse jabuti, essa cobra, ela deveria estar com tanto de peso, com tamanho tal, e você observa que esse animal não está alcançando essas medidas, não está crescendo satisfatoriamente, não está tendo um ganho de peso satisfatório. Isso se você consegue acompanhar,
né? Isso são para os casos que você está acompanhando. É a mesma coisa que eu falo para vocês em anestesia, né? Que até eu mencionei em sala de aula. Qual é o teu objetivo de monitorar um paciente, por exemplo? Por que eu faço monitoração? Eu monitoro o paciente para quê? Para que, se acontecer alguma intercorrência durante o processo anestésico, eu seja capaz de intervir, né? Porque eu tô ali olhando, eu tô acompanhando, baixou a temperatura, teve queda de pressão, aumentou a frequência cardíaca, se eu tô acompanhando, imediatamente eu posso intervir e eu evito agravos maiores. Agora, se eu não tô acompanhando, se eu simplesmente anestesiei, virei as costas e fui conversar, né, tô esperando o procedimento cirúrgico, ou seja lá o que for terminar, esse paciente ele vai ter queda de pressão, ele vai ter queda de temperatura, ele pode ter uma parada cardiorrespiratória e eu não vou ver. Não estou acompanhando. E aí, se eu não vou ver, eu não tenho como intervir. Se eu não tenho como intervir, esse paciente pode vir a óbito. Ou ele pode agravar tanto, ele começa dando sinais. Se eu não fiz uma intervenção adequada, esses sinais vão se agravando, até chegar a um determinado ponto, onde muitas vezes, infelizmente, eu não consigo nem reverter. E aí eu perco o paciente, por falta de observação. Isso é uma questão que a gente fala muito na anestesia, né? E aqui se repete. Se eu estou mantendo um paciente em cativeiro, onde eu não estou fazendo um acompanhamento, onde eu não estou visualizando, principalmente se é filhote, acompanhando esse crescimento dos filhotes, né, essa evolução de um animal, de uma gestante, por exemplo, né, como é que eu vou saber se acontecer algum problema? Como é que eu vou intervir? E muitas vezes, se eu não observar, se eu não acompanhar lá na frente, quando for diagnosticado, quando for evidenciado o problema, muitas vezes eu não tenho mais o que fazer. Já se tornou um dano ou uma questão irreversível, que é muito comum, tá? Então, problemas reprodutivos também podem acontecer por conta do parasitismo, né? Esses são sinais gerais, ou aquilo que a gente chama de sinais inespecíficos, que podem acontecer com vários outros problemas. Quais geralmente são os específicos de parasitismo? Anorexia, perda de peso, inatividade, crescimento. Ah, desculpa, gente. Foi para lá, para o outro lado, repetiu, perdão. Tá? Acabou repetindo isso aí. Eu falei, mas esses são gerais. Desculpa, acabou repetindo esse início, tá? Então, é a partir de regurgitamento, tá? O paciente que começa a regurgitar com frequência, né? Colocar para fora o alimento sem ter digerido, tá? É a regurgitação. O paciente começa a regurgitar, a ter diarreia. Essa diarreia, ela costuma vir com muco, pode vir sanguinolenta, alterações de cor, de odor, tá? Podem ocorrer. O paciente começa a desidratar por conta dessa diarreia, né? Depressão, ele pode evoluir para uma depressão, dependendo do parasita, para apresentar sinais neurológicos, e se não diagnosticado, uma evolução para óbito, tá? Pode acontecer. Ectoparasitas acontecem muito. Olha a foto dessa cobra aí embaixo, totalmente parasitada por carrapato, né? Extremamente parasitada por carrapatos. Isso é extremamente comum, tá? E a gente tem que ter um cuidado muito grande. Qual é o princípio? Quando a gente recebe um paciente desse, identifica um paciente desse, o mesmo princípio que a gente trata para pequenos animais. Quando a gente lida com ectoparasitas, tratamento de ectoparasitas em cães e gatos, você trata só o animal? Não. Você trata o animal e o ambiente que ele está. Né? Grande parte desses ectoparasitas, eles estão presentes muito mais no ambiente do que no próprio animal. Então, não tem como você dissociar esse tratamento, tem que ser conjunto. E a mesma coisa, esse mesmo aprendizado a gente traz aqui para a clínica de animais silvestres, tá bom? Principais sinais: presença visível
como vocês estão vendo aí na imagem, né? De carrapatos, prostração, né, do animal, ou ele fica agitado para tentar se livrar desses ectoparasitas. Desequidise. Meu Deus, que palavrão é esse? Eu acho que a gente já mencionou em sala também. O que seria a equidise? É a troca da pele, que ela é periódica para alguns animais, né? Principalmente para alguns lagartos, para serpentes, eles fazem essa troca de pele, né? Na medicina, a cobra é o símbolo como um animal que representa a saúde, porque ele se renova, né? Quando ele faz essa troca. Então, o nome dessa troca cutânea se chama equidise. Quando a gente tem algum problema identificado nesse momento de muda, de troca, a gente chama de desequidise, porque o correto é que ela saia, como é que eu posso falar? Inteira, né? Essa pele, ela tem que ser trocada de forma completa, inteira. Quando o animal tem dificuldades nessa muda e começa a sair uma parte da pele e outra fica fixada, essa muda não é completa, não é inteira, é o que a gente chama de desequidise, tá? Isso, na clínica, identifica, se você observar que uma cobra não mudou por completo, não teve sua equidise completa, sua troca, né? Ficou pedaços de pele grudado nela, você já sabe que esse animal ele não está bem. Ele está apresentando algum probleminha, tá? Então, a desequidise é esses problemas identificados durante a muda, durante essa troca de pele, tá bom? E isso acontece quando há presença de ectoparasitas, por exemplo. O animal pode ficar muito na água por se sentir incomodado, tá? É um dos sinais. Quais são as complicações? Podem ser vetores de inúmeras doenças. Hemoparasitoses, viroses, de uma forma geral. O que eu posso fazer? Tem tratamentos que são recomendados principalmente com esse produto chamado Neguvon ou Frontline, que é o nome comercial, mas a base dele é o fipronil, tá? Também é muito utilizado na clínica de répteis. Vamos dar só mais uma parada aqui, tá bom, gente? E a gente já continua.